Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá responder e conversar um pouquinho sobre essa segunda prova, né, da segunda fase. E nessa segunda fase a gente vai conversar sobre a área da analítica, tá? A primeira fase foi a fase de fisicoquímica, a gente conversou lá sobre entropia, essas coisas. E agora a gente vai para analítica, que a gente vai falar um pouquinho de espectroscopia. E a analítica, Maria Clara, ela até perguntou, né? O que é essa área da analítica? Essa área da analítica basicamente vai falar sobre identificação, identificação de substâncias químicas presentes em sistemas. Então eles vão qualificar e quantificar, né? Vai ver se tem a quantidade que tem em um determinado sistema e eles utilizam diversos métodos para isso. Então, um desses métodos é o espectroscópio, que vai absorver, né, e fazer o teste na região do ultravioleta e do visível, por isso que chama espectroscópico UV-Vis, que ele vai ver tanto no ultravioleta quanto no visível, tá bom? E basicamente o que é esse equipamento? Olha aqui na imagem do meio, todo mundo. Inicialmente eu vou ter uma lâmpada branca, né? E essa lâmpada branca ela vai passar por um equipamento monocromático. E esse equipamento monocromático tem a ideia de enviar apenas um comprimento de onda específico. Isso é o equipamento que vai designar, né? Quer dizer, o, o técnico que vai escolher o comprimento de onda que ele quer, mas basicamente vem a luz branca com diversos comprimentos de onda e vai sair com um comprimento de onda específico que eu quero. Quando ele sai com esse comprimento de onda específico, que é chamado de I0, né, que é I0, intensidade zero, ele vai passar pela amostra. Essa amostra aqui seria uma solução que eu quero identificar a concentração, identificar as substâncias presentes ou a quantidade que eu tenho da substância presente nessa solução. Então eu passo esse comprimento de onda nessa solução e acontece que essa solução ele vai absorver uma quantidade de comprimento de onda, vai absorver uma parte da luz. Então eu coloco um detector no final porque a luz que passar eu consigo justamente ver a intensidade, desculpa, eu consigo ver a intensidade que eu tenho aqui. Então, se eu sei a intensidade inicial e eu sei a intensidade final, eu sei exatamente o quanto que essa solução absorveu, entendeu? Então, só para você nos confundir, que eles gostam de trazer dois termos. Eles gostam de trazer o termo absorbância e transmitância, tá bom? Absorbância é o tanto que a solução absorveu da determinada luz. E transmitância é o quanto ela não absorveu, o quanto ela transmitiu, entendeu? Então, absorbância é o quanto absorveu e transmitância é justamente o que é que sobrou depois que ela passou no detector, entendeu? Então, são coisas diferentes, são relacionadas, mas são coisas diferentes, tá bom? E aí, essa lei aqui, essa fórmula, que é uma fórmula muito utilizada nesse meio, que a prova usa também, que é a chamada lei de Bernoulli, tá bom? Ela vai falar que a absorbância, que é A, ela é igual à absorvidade molar vezes o caminho óptico da cubeta e a concentração da espécie. Então vejam que isso aqui é uma relação linear. Então eu consigo saber a absorbância de uma determinada substância. Se eu sei a absorvidade molar dela, eu sei o caminho óptico. O caminho óptico é justamente a distância. Então geralmente utiliza-se cubetas, que é justamente isso aqui, de 1 centímetro. Então você utiliza 1 centímetro no cálculo, que é justamente o caminho que a luz percorreu no determinada solução. E também vai variar com a concentração da espécie. Se eu tenho uma concentração muito alta, logo eu tenho uma absorvância muito alta. Então vejam que tudo está relacionado. Se eu tenho uma relação aqui certinha e a minha concentração dobra, logo a minha absorvância também vai dobrar. Se o meu caminho óptico dobra, em vez de ser 1 centímetro, vai para 2 centímetros, minha absorvância também vai aumentar e assim vai indo, entendeu? Então eu consigo construir um gráfico muito interessante
que aí eu consigo descobrir justamente a curva, eu consigo fazer uma curva e identificar justamente a concentração da minha substância. Então, o foco principal dessa lei não é a absorvância de fato. Eu vou identificar a absorvância no meu sensor aqui, no detector. Mas o que eu quero saber geralmente é isso aqui, ó, a concentração. Então, eu vou, por exemplo, adicionar essa substância, né, nesse equipamento e vou ver a absorvância o valor da absorvância dela. Tudo isso aqui eu sei, ó, a absorvidade molar é algo teórico cada substância e o caminho óptico eu já sei. Então, quando eu vejo no medidor a absorvância, eu consigo identificar a concentração que eu tenho da amostra. Então, é por isso que é tão importante saber, né? Desculpa, aqui não é uma curva, tá? Eu fiz uma curva, mas não é uma curva, é linear, tá bom? É linear porque aqui é uma equação primeiro grau, linear, tá bom? Então, aqui é uma relação linear que eu sei a absorvância e eu consigo saber a concentração relacionada com a absorvância, tá certo? Então, agora que eu falei um pouquinho sobre isso, essa teoria, vamos responder as questões. Um estudante afirma que seria mais conveniente acompanhar a transmitância da solução em vez da absorvância. Discuta essa afirmação e explique qual grandeza é mais adequada para estudos cinéticos. Isso é bem interessante, que está relacionado justamente com o que eu falei. Antes de responder, eu queria falar para vocês que transmitância, que eu já expliquei, que é o quanto que sobrou no detector, o tanto que ela transmitiu, né, que sobrou, é utilizada uma fórmula T igual, olha esse zero, tá vendo? Esse zero vai ser justamente o I final igual ao I zero. Então a transmitância ela está relacionada à intensidade final dividido pela intensidade inicial. Se a minha intensidade final é muito alta, significa que não absorveu quase nada, né? Significa que ele não absorveu quase nada. Então, se ele for muito alto o meu I final, quer dizer que a minha transmitância vai ser muito alta. E se a minha transmitância é muito alta, se a minha transmitância é muito alta, significa que a minha absorvância é muito alta, concorda comigo? Se a intensidade final é muito alta, significa que ele não absorveu nada. Então, se ele não absorveu nada, o nome já diz, a absorvância é baixa. Então, a transmitância, ela não está relacionada, ela não segue esse padrão aqui da lei de Lambert-Beer, de Beer-Lambert, quer dizer, para eu realizar o estudo cinético, é muito melhor eu utilizar os valores da absorvância. É muito melhor saber o quanto que ele absorveu do quanto que ele transmitiu. Porque quando eu sei o quanto ele absorveu, eu consigo utilizar na fórmula de Berlambé e descobrir a concentração. Quando eu utilizo na fórmula a transmitância, eu só consigo saber uma razão, né, que eu não consigo aplicar essa razão de fato na absorvância. Eu consigo transformar, tá, pessoal? Eu consigo transformar transmitância em absorvância, mas eu não consigo diretamente um valor. Então, quando eu vou diretamente para a absorvância, eu já consigo utilizar na fórmula aqui e aplicar e descobrir as relações, tá bom? Então, é falso isso aí. É melhor eu acompanhar a absorvância do que a transmitância, porque eu consigo utilizar na fórmula, eu consigo ter um padrão, como eu te falei, ó, eu consigo ter um padrão usando aqui um gráfico, eu consigo ter um padrão linear e eu consigo me basear muito melhor nesse padrão, tá bom? Então a transmitância é importante, mas para esse estudo é melhor a absorvância. No experimento do semáforo químico, a concentração inicial de glicose é aproximadamente 150 vezes maior do que a concentração de indigo-carmim. Explique por que essa condição considera a concentração de glicose constante durante o experimento. Muito legal isso aqui, tá? E esse assunto ainda não, vocês não aprenderam, tá? É um assunto de segundo ano, que ele vai falar sobre reagente em excesso e reagente limitante.
E isso está relacionado também com essa lei. Vamos entender o porquê. Ele junta físico-química e analítica nessa prova aqui, é bem interessante. Olha aqui, pessoal. O que que acontece? Ele está falando que o açúcar, vamos colocar aqui, ele fala que o indico, cadê o nome? Indigo. Então vamos usar I, tá? Vamos usar I, a minha velocidade. Ele fala de velocidade química, né? Eu tenho a velocidade do I, que é a minha concentração. Eu tenho a ordem de velocidade, a minha ordem, que é N, que eu não sei. Eu esqueci aqui do K, desculpa. Então a minha constante. Eu tenho a minha velocidade, que ele quer saber. Eu tenho uma constante, que é a fórmula. E eu tenho a concentração de indigo. E ele fala que esse indigo ele vai ser oxidado pela glicose vezes glicose, tá? M. Só que olha que interessante, que é o seguinte, você pode descobrir a velocidade da reação e identificar a reação lá utilizando essa fórmula aqui. Para isso você teria que ver a constante de velocidade e fazer o estudo cinético para identificar a ordem aqui NM. Só que você pode facilitar a sua vida. Você não está querendo saber o indigo? Isso aqui é o que você quer saber de fato. A glicose ele é só um meio, é só um reagente que vai ser utilizado como é, agente redutor, né? Ou seja, ele vai oxidar e vai forçar com que o indigo reduza. E isso vai ter as mudanças de cor lá. Só que a glicose ele não é tão importante, eu quero saber o indigo. Então, o que é que eu posso fazer aqui para tornar a glicose uma constante e facilitar meus cálculos? Eu simplesmente coloco ela como reagente em excesso. Eu coloco ela em uma quantidade muito alta. Porque digamos aqui ó, que eu tenho 1 mol, ó, vou colocar aqui por exemplo 1 mol de indigo, e eu coloco, como ele falou na questão, 150 mols de glicose. Então acontece que esses dois carinhas vão reagir, e digamos que eu perca esse indico reaja e ele vá para 0,5 mols. Veja que eu tive uma diferença muito grande de 1 mol para 0,5 mols. Eu tive a metade, né? Dividiu. Então foi uma redução da metade de indigo, da concentração. Então é algo que é muito importante eu colocar, né? Vai ter uma mudança no resultado muito alta porque eu tive uma redução aí de metade.